som dos fogos de artifício ainda ecoava pela Baía de Guanabara, quando viaturas descaracterizadas estacionaram diante da mansão em Santa Teresa. Eram quase 3 da manhã. A música alta e o cheiro de champanhe caro contrastavam com a tensão que crescia na calçada. Entre os convidados, juízes, desembargadores e políticos brindavam a chegada do novo ano. Lá dentro, a anfitriã, desembargadora Isabel Dávila, dançava descalça sobre o mármore branco da sala principal. Vestia um vestido longo dourado, cabelo preso e um sorriso seguro. Mas bastou uma batida seca na porta para a festa parar. 4 agentes da Corregedoria Federal, acompanhados de 2 promotores do Ministério Público, entraram com mandado em mãos. Sem aviso prévio. Sem conversa. O silêncio foi imediato. Alguém derrubou uma taça. Isabel, confusa, tentou manter a postura. Deve haver algum engano, disse, já percebendo os celulares apontados em sua direção. O delegado não respondeu. Apenas estendeu a mão. Seu distintivo, por favor. Ela hesitou por um segundo. Só um. Depois tirou a carteira funcional da bolsa e a entregou sem dizer mais nada. Nos minutos seguintes, caixas e pastas foram retiradas do escritório ao lado da biblioteca. Documentos sigilosos. Planilhas com apelidos de políticos. Extratos em nome de terceiros. Tudo registrado por câmeras da própria equipe do MP. Um dos agentes passou por ela com um envelope marcado sigiloso. E foi quando Isabel enfim quebrou o silêncio. Vocês não sabem com quem estão lidando. O delegado apenas respondeu. Sabemos sim, e por isso estamos aqui. A juíza foi conduzida até a varanda, longe da imprensa que já cercava os portões. A esposa dela, uma professora de direito da UERJ, tentava ligar para alguém, mas ninguém atendia. Lá fora, vizinhos gravavam de suas sacadas, incrédulos. Dentro da casa, a música continuava ecoando de uma caixa de som esquecida. Um samba antigo sobre justiça e liberdade. Ao fundo, o céu se iluminava com os últimos fogos da cidade. Quando as algemas foram colocadas, Isabel não resistiu. Não gritou. Mas seus olhos, antes altivos, agora tremiam. Um jornalista perguntou por que ela estava sendo presa. A resposta veio seca. Organização criminosa, corrupção ativa e tráfico de influência. E então, uma voz da Corregedoria completou. Pedido de prisão preventiva já aceito. A senhora será levada para Bangu 8. Ela olhou em volta, mas ninguém a defendeu, porque naquele momento o cargo dela já não dizia mais nada. O camburão avançava lentamente pela Avenida Brasil, ainda iluminada por restos de fogos que caíam como brasas no asfalto. Dentro, Isabel Dávila permanecia calada. A mão direita tremia levemente no colo. Tentava manter a postura, o olhar fixo em algum ponto invisível à sua frente. Já não usava salto. Os pés descalços e o vestido dourado amarrotado denunciavam a pressa com que foi retirada de sua própria casa. Ao lado dela, uma agente da Corregedoria mantinha os olhos fixos no vidro escuro. O silêncio era espesso, quase sufocante. Minutos antes, ainda na varanda da mansão, Isabel tentou falar com um dos promotores. Eu conheço o procurador-geral. Tenho como provar que isso é um equívoco. Mas o promotor apenas respondeu. O que a senhora vai precisar agora é de um bom advogado. O tom era quase gentil. Quase. Mas firme o suficiente para cortar qualquer tentativa de influência. No banco de trás do carro, Isabel revivia mentalmente cada decisão tomada nos últimos meses. As reuniões discretas, os processos adiantados por fora, os encontros com empresários em jantares privados. Tudo feito com o cuidado de quem conhece o sistema por dentro. Ela havia sido cuidadosa. Sempre. Até que aparentemente deixou algum rastro. E alguém com acesso e coragem, decidiu segui-lo. O trajeto até Bangu parecia mais longo do que nunca. A juíza, acostumada a mandar e desmandar de sua sala no TJ, agora sentia o peso do asfalto vibrando sob os pneus do carro. Lembrou-se da última sessão que presidiu. Um caso de tráfico onde negou habeas corpus a um jovem preto preso com 9 gramas de maconha. Disse naquela ocasião que era necessário dar exemplo à sociedade. O rosto do réu voltou à sua mente como um soco. Nunca tinha reparado no olhar dele, mas agora conseguia ver com nitidez. Não era raiva, era resignação. Chegando à penitenciária, o protocolo foi seguido à risca. Isabel desceu do veículo algemada, ainda sob os flashes de câmeras que haviam sido alertadas pela imprensa.
Tentou cobrir o rosto com o cabelo, mas não adiantou. O nome dela já corria em todas as redes sociais. Juíza do TJRJ presa em flagrante por corrupção. Réveillon de luxo termina em prisão. Desembargadora levada a Bangu em operação surpresa. A cela onde ela foi colocada era pequena, com 3 camas, uma privada no canto e um ventilador quebrado no teto. As outras 2 ocupantes, uma mulher de meia-idade condenada por estelionato e uma jovem recém-chegada por furto em supermercado, a olharam com estranhamento. Uma delas sussurrou: "É ela, né? A juíza da TV." A outra apenas balançou a cabeça. Isabel não respondeu. Sentou na cama de cima e permaneceu ali, em silêncio, com o olhar perdido. Na manhã seguinte, seu advogado apareceu. Um homem alto, grisalho, que já tinha defendido banqueiros e políticos. Entrou na sala de visitas com a pasta cheia de papéis. "A situação é delicada, mas não é irreversível", disse. "A defesa vai alegar abuso de autoridade e perseguição institucional." Isabel manteve-se séria. "E as provas?" perguntou. "Apreenderam os contratos, as gravações?" O advogado hesitou. "Parte do material foi vazado, inclusive áudios comprometendo a senhora em decisões negociadas com 2 empresários investigados na Lava Jato." Foi como um golpe surdo. Isabel respirou fundo. "E os outros? Os nomes grandes? Os que me pediram favores? Eles vão aparecer?" O advogado não respondeu de imediato. Desviou os olhos, arrumou a gravata. "Por enquanto, só a senhora foi citada." Naquele dia, a notícia da prisão dominou os jornais. Apareceram vídeos da mansão sendo revistada, trechos de áudios vazados e um trecho de uma sentença onde Isabel tinha beneficiado um político local em troca de contribuições para projetos sociais ligados ao judiciário. Eufemismo que agora virava prova. Mas o que chamou mais atenção foi o vídeo de sua prisão. Gravado por um vizinho, mostrava o momento em que o delegado pedia o distintivo e Isabel, visivelmente surpresa, entregava-o sem resistência. A legenda do vídeo era direta. Nem o ouro do vestido escondeu a sujeira do cargo. No dia seguinte, uma nota do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi publicada. Em tom neutro dizia que a magistrada Isabel Dávila encontra-se afastada de suas funções até o fim das investigações. Nenhuma menção ao histórico, aos prêmios recebidos, nem a proximidade com a presidência do TJ. Era como se seu nome estivesse sendo lentamente apagado do sistema que ela ajudou a sustentar. Enquanto isso, na cela, a ex-desembargadora era apenas Isabel. Sem título, sem secretária, sem ar-condicionado. Na noite do 2º dia, uma das detentas dividiu com ela uma bolacha, água e sal. "Aqui todo mundo vira igual, doutora", disse com um sorriso. Isabel não respondeu, mas pela primeira vez, sorriu de volta. Horas depois, sozinha no canto da cela, Isabel escreveu em um caderno que pedira à agente penitenciária. Começou a listar nomes. Pessoas que sabiam. Pessoas que participaram. Pessoas que ainda estavam de toga e usavam o sistema como moeda de troca. Ela não sabia ainda se entregaria àquela lista, mas sabia que o silêncio não a protegeria mais. No 3º dia, o advogado voltou. Trouxe uma notícia que a fez endireitar a coluna. O Ministério Público pediu prisão preventiva com base no risco de obstrução das investigações. A decisão sairia no dia seguinte. Se for aceita, não há mais habeas corpus que resolva. Vai direto para o regime fechado até o julgamento. Isabel fechou os olhos por um momento. Depois olhou diretamente para ele. "Se for para cair, eu não vou cair sozinha." O advogado não respondeu. Apenas fechou a pasta devagar. Na cela, as outras detentas cochichavam. Algumas já sabiam que aquela mulher tinha condenado centenas de pessoas nos últimos anos. Muitas delas agora comemoravam sua queda. Mas outras olhavam com uma mistura de respeito e desconfiança. Era raro ver alguém do topo ali dentro. Ainda mais alguém que caiu vestindo ouro. Na madrugada, Isabel não dormiu. Passou horas em silêncio, revendo cada trecho da sua carreira. Lembrou-se de quando começou, cheia de ideais, filha de professores de escola pública. Lembrou-se do primeiro júri, do primeiro voto vencido. Lembrou-se de quando percebeu que, para crescer no sistema, precisava jogar o jogo. E jogou. Jogou como poucos. Mas agora, sozinha naquela cela abafada, sem maquiagem, sem salto, sem toga,
Isabel enfim entendia o que significava estar do outro lado da decisão. Ela não era mais quem mandava abrir a cela. Era quem esperava a tranca destravar. E o som da chave girando nunca pareceu tão alto. A caneta estalava contra o papel enquanto Isabel rabiscava nomes num caderno espiral barato. A luz da cela era fraca, mas suficiente para revelar cada traço, cada letra escrita com raiva contida. Não havia mais volta. No terceiro dia de prisão, ela já compreendia que o processo não seria abafado. Não haveria blindagem. Não haveria amigos. O sistema que a protegera por 2 décadas agora assistia em silêncio sua derrocada. O despacho da prisão preventiva foi confirmado logo cedo, assinado por um juiz substituto da vara criminal, alguém que Isabel já havia criticado nos bastidores por decisões populistas e emocionalmente contaminadas. Ironia era pouco. O juiz citou periculosidade institucional e risco à credibilidade do poder judiciário como justificativas. Acrescentou que, apesar do réu primário e da residência fixa, o cargo de Isabel permitia acesso a estruturas capazes de destruir provas e intimidar testemunhas. Ela leu o despacho inteiro 2 vezes. Depois olhou para o ventilador parado no teto. Riu. Um riso curto, seco. Pela primeira vez percebeu o quanto sua assinatura, tantas vezes imposta sobre réus pobres e anônimos, agora estava ali, refletida numa decisão contra si. Não havia espaço para apelação. Ao menos, não naquele momento. Do lado de fora, o escândalo crescia. A mídia cavava tudo. Ex-estagiários foram entrevistados. Um deles contou com voz embargada que presenciou Isabel gritando com uma servidora por demorar demais com café. Uma ex-assessora relatou que a juíza mandava rasgar petições de advogados insistentes demais. Mas o que chocou mesmo foram os áudios. Um deles trazia a voz de Isabel negociando celeridade processual, em troca de uma vaga de assessoria para o sobrinho de um desembargador aposentado. Outro, mais grave, a mostrava sugerindo o arquivamento de uma denúncia contra um conselheiro estadual, em troca de uma doação para uma ONG ligada ao filho dela. Isabel ouviu os trechos no rádio da cela. Uma detenta de outra ala deixou o aparelho sintonizado na Band News. Não reclamou. Não pediu para desligarem. Apenas deitou de lado, encarando a parede. Aquela voz era dela. Inconfundível. Mas parecia de outra mulher. Uma que ela já não conseguia mais defender. Na unidade prisional, agentes penitenciários começaram a tratá-la com distanciamento. Nos primeiros dias, havia certa curiosidade. Agora, era só formalidade. Chamavam-na de internada 054 e seguiam o protocolo. As demais detentas oscilavam entre o desprezo e o fascínio. Algumas tinham familiares condenados por decisões da própria Isabel. Uma delas chegou a dizer: "Você trancou meu irmão por causa de um celular. Agora quem está sem celular é você." A frase ecoou pela ala como um tiro abafado. Isabel permaneceu calada. Mas não era mais só o presente que a cercava. O passado começava a bater na porta. Um repórter investigativo da TV Cultura revelou que uma denúncia anônima, feita há 3 meses, foi o ponto de partida da operação. A denúncia incluía extratos, planilhas e uma lista de nomes ligados a Isabel em processos suspeitos. Alguns desses nomes pertenciam a colegas de toga ainda ativos. Outros, já aposentados com pensões robustas. Todos, porém, conectados por um mesmo fio: favorecimento. A revelação caiu como uma bomba no meio jurídico. A ministra do STJ, que já havia sido sócia de Isabel num curso preparatório de magistratura, publicou nota dizendo estar profundamente decepcionada, caso as acusações se confirmem. Foi o mesmo que jogar gasolina na fogueira. Isabel conhecia o tom. Sabia que a nota não era de apoio. Era afastamento, distância, sobrevivência política. Na cadeia, ela continuava escrevendo. O caderno já ocupava metade de um pacote. Dividia os nomes por áreas: civil, criminal, eleitoral. Ao lado de alguns, colocava asteriscos. Sabia que, com o tempo, a pressão aumentaria. Sabia também que, em algum momento, alguém bateria à porta oferecendo um acordo. Mas o que ofereceria ela em troca? Sua vida estava virando moeda. No final da tarde, o advogado voltou. O rosto mais tenso. Sentou-se diante dela na sala de visitas sem dizer nada por alguns segundos. Depois soltou a frase que Isabel já esperava. "Querem que a senhora colabore." Ela não reagiu de imediato.
Colabore em que sentido? O advogado olhou em volta, mesmo sabendo que a sala era monitorada. Depois abaixou a voz. Eles querem nomes, processos, esquemas, detalhes que só a senhora pode dar. Em troca, podem negociar uma redução de pena, regime semiaberto, progressão antecipada, talvez até suspensão da condenação. Isabel cruzou os braços. E os outros? Os homens? Os que sempre mandaram mais que eu? Eles vão estar na lista também? O advogado assentiu. Se a senhora quiser, todos estarão. Foi a primeira vez, desde a prisão, que Isabel chorou. Não de desespero, mas de fúria. Ela sabia como aquele jogo funcionava. Sabia que os verdadeiros chefes, os donos de cartórios, os políticos togados, os empresários financiadores, não estavam na mira. Era ela, uma mulher, uma juíza, um alvo público ideal para dar resposta à sociedade. Mas se era para cair, cairia dizendo tudo. Na madrugada, a agente penitenciária entregou a ela uma carta. Não disse de quem era, apenas avisou. Chegou com o advogado. Isabel abriu. Reconheceu a caligrafia. Era do filho, um jovem advogado que morava em Lisboa. A letra era firme, o texto curto. Mãe, eu sei quem você foi, e sei quem você tentou ser. Não justifique nada para mim. Só peço que você saia disso com a cabeça erguida. Diga a verdade toda. Doa a quem doer. A juíza respirou fundo. Guardou a carta no sutiã. Depois pegou o caderno novamente. Voltou a escrever. Dessa vez, sem pausa. Nos dias seguintes, a estrutura do tribunal começou a tremer. Um desembargador foi afastado. 2 assessores jurídicos foram convocados para depor. Um secretário do Gabinete de Segurança Institucional do governo estadual pediu exoneração. O presidente do TJ do Rio foi convocado para prestar esclarecimentos na corregedoria do CNJ. Isabel seguia presa. Mas sua cela parecia crescer em força simbólica. O nome dela estava em todas as mesas de debate. E quanto mais os nomes citados por ela apareciam em relatórios da investigação, mais claro ficava que aquela prisão não era ponto final. Era apenas o começo de algo muito maior. Dentro da prisão, contudo, o clima se tornava mais tenso. Agentes evitavam olhar diretamente para ela. Detentas começaram a sussurrar sobre a juíza delatora. Uma delas, que cumpria pena por envolvimento com uma milícia da Zona Oeste, chegou a alertá-la. Tem gente que não quer que certos nomes saiam da sua boca. Isabel não se intimidou. Pediu proteção interna. Foi transferida para uma ala reservada, onde permanecia sozinha em uma cela com vigilância 24 horas. O isolamento não era luxo. Era necessidade. Ela agora carregava informações demais. Na manhã do 10º dia de prisão, um oficial da Polícia Federal apareceu com um mandado de condução para depoimento. Não no Rio. Em Brasília. A decisão viera do STJ, acatando a abertura de uma delação premiada com status de prioridade máxima. Ao deixar a penitenciária, algemada e escoltada, Isabel olhou brevemente para o céu cinza. O mesmo céu que, 10 dias antes, explodia em fogos e promessas. Agora, o som era outro. Era o da verdade que começava, enfim, a vazar pelas frestas do silêncio institucional. A aeronave da Polícia Federal pousou em Brasília sob uma chuva fina. Isabel desceu em silêncio, protegida por 3 agentes e envolta num sobretudo escuro emprestado pela equipe de escolta. Estava pálida, mas firme. Não era mais a juíza de toga dourada que abria jantares com discursos sobre ética no serviço público. Era agora uma mulher marcada por decisões, traços de poder e o peso de todas as alianças que fez para subir. O voo tinha sido silencioso. O tempo inteiro ela repassava mentalmente o que seria dito, o que poderia ser dito e o que nunca poderia. Na sede da Procuradoria-Geral da República, Isabel foi recebida como uma bomba prestes a explodir. O procurador responsável pela colaboração premiada, Augusto Rezende, era experiente, frio, e já tinha lidado com ex-ministros, delatores milionários e empresários que trocaram tornozeleiras por verdades. Mas algo em Isabel o inquietava. Não era apenas o tamanho das informações que ela carregava. Era a consciência com que ela fazia isso. Sentaram-se frente a frente numa sala cinza, sem janelas, com gravação em tempo real. Isabel pediu café. Veio fraco, mas ela não reclamou.
Rezende iniciou o procedimento. Vamos gravar sua colaboração conforme os termos firmados. Está ciente de que tudo que disser será investigado e poderá ser usado para a abertura de novos processos? Sim. Está ciente de que omitir informações pode invalidar a colaboração? Estou. Está disposta a entregar nomes de magistrados, promotores, empresários e agentes públicos que participaram dos esquemas de favorecimento judicial entre 2015 e 2023? Estou. Mas não só isso. Vou explicar como tudo funciona, desde o primeiro café até a última sentença assinada. E então ela começou. Falou de reuniões em gabinetes fechados no centro do Rio, de advogados que pagavam propina não em dinheiro, mas em convites para eventos, cargos de assessoria, viagens acadêmicas. Citou nomes. Detalhou como funcionava a rotação dos processos para cair em varas específicas, como determinados casos eram plantados para garantir que juízes aliados tivessem poder sobre sua tramitação. Apontou empresas que financiavam reformas em fóruns do interior em troca de decisões favoráveis em disputas milionárias. As horas passavam, e a voz de Isabel não tremia. Rezende tomava notas, mandava imprimir partes do depoimento, pedia cruzamento de dados em tempo real. Em determinado momento, ela mencionou uma fundação que, sob fachada de apoio à cultura jurídica, era usada para lavar dinheiro de decisões vendidas. O nome de um ex-presidente do TJ foi citado. Um ex-governador também. Quando a noite caiu, Isabel já havia falado por 7 horas. O procurador suspendeu a sessão. Marcariam a continuação para o dia seguinte. Na saída da sala, Rezende murmurou a um assessor: se a metade disso for confirmada, vamos ter que reestruturar o judiciário do estado inteiro. Na manhã seguinte, a mídia já começava a captar rumores da delação. Um blog jurídico soltou a manchete: juíza presa delata esquema de venda de sentenças no TJ de Arrota. O nome de Isabel ainda não aparecia, mas todos já sabiam de quem se tratava. Um dos trechos vazados indicava que pelo menos 8 magistrados ativos estavam envolvidos em trocas de favores que incluíam desde aceleração de processos até absolvições em segunda instância. Enquanto isso, dentro da cela provisória em Brasília, Isabel escrevia. Passava a limpo os nomes, desenhava esquemas com setas e conexões. Tinha memória fotográfica. Lembrava datas, locais, sobrenomes, expressões usadas por colegas togados para disfarçar corrupção com retórica. A causa é sensível, era o código mais comum. No terceiro dia de depoimento, Isabel entregou o nome de um senador da República. A voz soou seca, sem hesitação. Ele pedia decisões em nome da estabilidade institucional, mas sempre envolvia dinheiro, favores, doações via laranjas. A senhora tem provas? Áudios, anotações, cartas. Algumas estão na minha casa de campo em Itaipava. A senhora autoriza busca e apreensão? Autorizo. E tem mais. Há gravações feitas por mim. Eu sabia que uma hora seria descartada. Comecei a me proteger. A revelação causou tensão imediata na equipe de investigadores. A juíza que fora acusada de corrupção agora entregava um arsenal de provas contra os próprios alicerces do poder. Na noite daquele dia, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem especial. Falava sobre um esquema de venda de sentenças com possível ramificação em Brasília. Mostraram apenas silhuetas, mas a frase, fonte próxima à delatora, afirma que há envolvimento de ministros aposentados do STJ. Ecoou em todos os gabinetes. Isabel viu a matéria pela televisão do refeitório da unidade. Sentada sozinha, comendo arroz frio e carne dura, ouviu seu próprio nome sussurrado por outras presas. Mas já não sentia medo. O escudo que a toga lhe dera por anos havia caído. Mas pela primeira vez, ela se sentia útil. Não para o sistema, mas contra ele. No quarto dia de depoimentos, a tensão aumentou. Um dos nomes citados por Isabel, desembargador ativo na 9ª Câmara Criminal, pediu aposentadoria imediata e viajou para Portugal. Outro, promotor estadual, apareceu morto em seu apartamento em Copacabana. A polícia tratou como suicídio, mas Isabel não acreditou. Nem o Ministério Público. O clima político mudou. O presidente do TJ convocou uma coletiva para dizer que a justiça precisa ser transparente e implacável com os seus próprios erros. A fala, ensaiada e protocolar, tentava conter o dano, mas já era tarde.
Movimentos sociais começaram a protestar em frente ao Fórum Central. Em cartazes, frases como "Justiça não é casta" e "Corrupção de toga também é crime". Isabel seguiu depor por mais 2 dias. Ao final, o procurador Rezende pediu medidas de proteção. Ela seria transferida para um presídio federal com regime especial, longe do Rio. A segurança dela estava em risco. Antes da transferência, Isabel teve um último encontro com seu advogado. Sua colaboração mudou tudo. Mas o julgamento virá. E você pode pegar até 30 anos. Eu sei. Não se arrepende? Do quê? De ter caído? Não. Eu me arrependo de não ter falado antes. Quando entrou na viatura para ser levada ao novo presídio, Isabel olhou pelo vidro e viu à distância as luzes do Congresso Nacional. A estrutura que por anos ela acreditou servir. Agora sabia. Ela apenas sustentava os segredos que ninguém queria revelar. Na cela nova, mais fria e solitária, Isabel escreveu uma última frase no caderno já quase completo. "Não quero redenção, quero exposição." E fechou os olhos, porque o que viria a seguir ela já sabia. Um julgamento não só do passado dela, mas de todo o sistema que a moldou, e que ela, por fim, decidiu quebrar por dentro. A audiência pública foi marcada para uma segunda-feira cinzenta, no plenário do Superior Tribunal de Justiça. Às 6 da manhã, filas já se formavam do lado de fora. Jornalistas, estudantes de direito, militantes anticorrupção e cidadãos comuns queriam assistir o que prometia ser um dos julgamentos mais simbólicos da história recente do judiciário brasileiro. No centro da pauta, Isabel Dávila, ex-desembargadora, reconfessa, delatora de um esquema de corrupção sistêmica enraizado nos tribunais do Rio de Janeiro. Ela entrou na sala acompanhada por 2 agentes federais. Vestia um terno escuro simples, cabelo preso, olhar direto. Nenhum adereço, nenhuma maquiagem. O rosto já não carregava o brilho das capas de revista, nem o verniz de autoridade. Mas trazia algo mais denso. A certeza de que tudo o que vivera até ali, prestígio, poder, queda, havia culminado naquele momento. Do outro lado, o Procurador-Geral da República iniciou a sustentação com um silêncio intencional. Só depois de alguns segundos falou: "Senhoras e senhores ministros, esta acusação não é apenas sobre uma ré, é sobre um espelho, um reflexo distorcido de como a justiça se protegeu por anos em silêncio e conivência. Hoje não julgamos apenas Isabel Dávila. Julgamos o pacto de silêncio que a permitiu prosperar." A plateia não piscava. No telão, apareceram trechos dos áudios entregues por Isabel. Vozes de juízes negociando decisões, trocando favores com promotores, orientando empresários sobre como manejar processos. Era um espetáculo brutal, mas necessário. O Brasil, por fim, via com clareza o que antes apenas se murmurava nos bastidores. Quando chegou sua vez de falar, Isabel se levantou devagar. Caminhou até o púlpito. Encostou os dedos na madeira. Respirou fundo. "Senhores ministros, eu fui parte disso. Por mais de 20 anos, servi um sistema onde justiça era muitas vezes moeda, e poder, escudo. Não estou aqui para pedir clemência. Estou aqui porque sei que meu silêncio por tanto tempo custou caro. A outros, não a mim." Ela parou, olhou para o público e continuou: "Não quero ser lembrada como mártir, nem como símbolo. Quero ser lembrada como alguém que quebrou o ciclo, e que, ao fazer isso, expôs outros que ainda usam a toga como armadura para interesses próprios." Durante os dias seguintes, o julgamento se tornou o principal assunto do país. Canais de TV transmitiam ao vivo. Em universidades, aulas foram suspensas para que alunos acompanhassem os desdobramentos. Nas redes sociais, o país se dividia entre os que viam Isabel como cúmplice tardia e os que reconheciam o impacto da sua delação. Ao final da sessão, o relator leu a sentença com voz pausada. Isabel Dávila é condenada a 26 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com benefícios de progressão condicionados à continuidade de sua colaboração e à verificação concreta dos resultados de suas informações. O tribunal reconhece, no entanto, o valor histórico da sua delação para expor um sistema que operava à sombra da legalidade. Isabel não reagiu, apenas assentiu. Sabia que aquele seria seu novo começo, ainda que dentro de um presídio.
O destino dela estava selado, mas o dos outros agora era imprevisível. Nos meses seguintes, 11 magistrados foram afastados. 3 desembargadores aposentaram-se compulsoriamente. Um ex-governador foi preso. O curso preparatório de magistratura que Isabel havia fundado foi fechado por suspeita de lavagem de dinheiro. As fundações ligadas ao judiciário passaram a ser auditadas. E um projeto de lei chamado Transparência de Toga ganhou urgência no Congresso. Do presídio federal em que cumpria a pena, Isabel começou a responder cartas, algumas de estudantes de direito, outras de ex-condenados por decisões dela. Uma chamou sua atenção. Vinha de uma mulher de Duque de Caxias. Fui presa em 2017 por tentar furtar um frango para meus filhos. A senhora negou meu habeas corpus com 3 linhas. Hoje vejo a senhora presa, e não tenho raiva. Só queria que a senhora soubesse que a sua sentença me ensinou uma coisa. Ninguém está acima da queda. Isabel segurou a carta por longos minutos antes de respondê-la. Escreveu à mão. Você tem razão. E espero que um dia eu possa usar o que ainda me resta para impedir que outras sentenças como aquela voltem a acontecer. Ao final do primeiro ano de reclusão, ela pediu autorização para coordenar um projeto de revisão de penas dentro da unidade. Foi autorizado. Usava seu conhecimento jurídico para auxiliar detentas que jamais tiveram acesso a advogados de verdade. Algumas foram soltas. Outras conseguiram progressão. O nome dela começou a circular de novo. Não nas colunas sociais, mas nas listas de espera da Defensoria Pública. Certa tarde, ao terminar uma petição, Isabel ouviu uma detenta comentar. Quem diria, hein? A juíza agora escreve para soltar as mulheres que um dia mandou prender. Ela não respondeu. Apenas sorriu, breve. Porque sabia. Nunca recuperaria o que perdeu. Mas talvez ainda pudesse devolver parte do que tirou. Sua história, que começou entre taças de espumante e festas com juízes, terminava agora entre celas, papel sulfite e esferográficas gastas. Mas diferente das sentenças que assinou, essa não seria esquecida. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então inscreva-se no canal. Compartilhe. Porque enquanto histórias como essa continuarem escondidas, a justiça seguirá servindo a quem já tem poder e punindo quem nunca teve escolha.